Olá, eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O que a Bíblia diz. Como se processa a morte? De acordo com a medicina, é fácil compreender a morte. Mas, biblicamente, o que é o processo da morte? A palavra de Deus nos revela no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículos 19 a 22, a viúva de Zarefate perdeu seu filho. E o profeta Elias, durante a ressurreição daquele moço, é inspirado por Deus e o escritor sagrado é revelado por Deus a nos mostrar algumas coisas que fazem parte do processo da morte de uma pessoa pelo âmbito espiritual. No versículo 19, Elias diz: "Dá-me o teu filho", e tomou o garoto no seu colo e o levou para um quarto alto onde Elias vivia e o deitou em sua cama. E no versículo 20 diz que ele orou: "Ó Senhor meu Deus, até o filho dessa viúva, a qual o Senhor deste, também o Senhor tirou-o, matando-o." Aqui Elias revela que há na mão de Deus o poder da morte. Diz o texto que Elias se mediu sobre o menino, sobre o corpo do menino, e o fez por 3 vezes. A fé do profeta dizia que a sua vida poderia transmitir vida ao garoto. Essa questão é a questão milagrosa do ato. Todavia, a parte B, Elias ora: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino volte a entrar nele." Significa que, ao cumprir-se, ao ocorrer todo aquele processo que falamos à luz da ciência médica, lá dentro do contexto espiritual acontece algo chamado a retirada da alma do corpo. A alma se retira do corpo. Elias clama para que a alma voltasse ao corpo do menino. Parte A do versículo 18 do capítulo 35 de Gênesis corrobora, confirma esta expressão dita por Elias em sua oração: "E torne a entrar nele, Senhor, a sua alma." Essa parte não compete à ciência, mas a Bíblia revela que no processo da morte ocorre a retirada da alma do corpo. Entender esse processo nos leva também a pensar na tricotomia humana. Pastor Amaro, o que é a tricotomia humana? A Bíblia, de forma reiterada, nos informa que o homem ele é composto de espírito, alma e corpo. Desde o Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando a palavra de Deus diz ali: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra." Isso é corpo. "Soprou em seus narizes o fôlego de vida." Isso é espírito. Aliás, uma vida que seria eterna. A primeira parte, o corpo, é limitada, ela tem fim com a morte. A segunda parte, o sopro de Deus, que é a vida no corpo, essa é eterna. E diz a última parte do versículo: "E o homem foi feito alma vivente." Aqui está patente diante de nós, em Gênesis 2 e 7, a tricotomia humana. Essas 3 composições do ser humano se organizam da seguinte forma: a alma é a vida do corpo, o espírito é a vida da alma. O que ocorre no processo da morte? De acordo com o episódio de Elias e com a morte de Raquel, de Gênesis 35, versículo 18. A alma, que é a vida do corpo, se retira. Quando o corpo não resiste a alguma doença ou algum ferimento grave, a alma se retira do corpo e a alma é, pela tricotomia explicada pelas referências bíblicas, ela é o invólucro do espírito. O espírito é a vida da alma. O corpo, como já falamos em vídeo anterior, que você pode ver neste canal, ele tem morte circunstancial.
ele não tem morte pré-determinada por Deus. Mas a alma, só Deus, só o Todo-Poderoso tem poder para tirá-la do corpo. Em Jó, no capítulo 27 e o versículo 8, está dito: qual será a esperança do hipócrita quando se tornar avaro, no momento em que Deus arrancar a sua alma? Então o texto é claro ao dizer que só Deus tira a alma do corpo. Isso está sob as mãos de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre a destinação da alma a partir desse momento em que ela sai do corpo de uma pessoa por meio da morte deste corpo? Nós encontraremos alguns personagens usando expressões que nos revelam para onde iam a sua alma depois da morte. Veja, por exemplo, o caso de Jacó, quando queixava a suposta morte de seu filho José. Jacó, então, não querendo ser consolado, ele diz o seguinte: na verdade, com choro hei de descer até o meu filho na sepultura. Esse texto traz muitas confusões para as pessoas que confundem o Seol com sepultura. Mas como dizia Agostinho, há 3 coisas que nos faz errar gravemente contra o que as Escrituras diz. A primeira delas é tradução mal feita do original. A segunda pode ser erro de cópias. E a terceira pode ser incompreensão de quem lê. No caso de Gênesis capítulo 37, versículo 35, é uma tradução forçada. A palavra sepultura ali não se refere a Queber. Quando você lê o original, você encontrará a palavra Seol. Então não é a sepultura que fica na face da terra. O termo que nós deveríamos encontrar em nossas Bíblias de língua portuguesa seria um termo estranho, pois seria a tradução inferno. Hei de descer ao meu filho com lágrimas ao inferno. E nossas traduções resolveu colocar a palavra sepultura. Portanto, aqui está uma deixa para o meu querido seguidor, algo que traz algumas confusões. A isso chamamos de tradução forçada do original. Mas Jacó se refere a lágrimas da sua alma, até porque o corpo não chora mais. Quando o corpo morre, ele não tem mais a capacidade de chorar, de falar, de pensar, de interagir. Jacó se refere à sua alma. Após o processo de morte, que a alma separa-se do corpo, ela seguirá o seu destino. Você me diria, mas pastor, e por que o patriarca Jacó diz que sua alma desceria ao inferno, Seol, do hebraico, que está traduzido por sepultura em nossas Bíblias, ou Hades, inferno do grego? Porque era o lugar em que, antes da morte de Jesus, as almas seguiam, mesmo dos justos. Havia ali, de acordo com Lucas capítulo 16, nós já temos vídeos nesse canal falando sobre esse assunto, uma divisão abissal que separava o paraíso, que Jesus denominou seio de Abraão, do lugar de tormento, onde ficavam as almas dos que estavam preparados para a condenação eterna. Hoje, quando o processo da morte ocorre através da separação entre a alma e o corpo, a alma do justo, de acordo com Lucas capítulo 22, versículo 43, Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9, Apocalipse no capítulo 6, versículo 9, ela segue rumo a um lugar chamado paraíso, onde ficará em descanso, viva e consciente, pois o corpo dorme e fica inerte, até o dia da ressurreição desse corpo. Quando se trata de um ímpio, essas almas continuam indo para um local reservado no Hades, onde aguardarão sua ressurreição para a condenação eterna. Isso é o que a Bíblia diz.
Você gostou desse vídeo? São informações curiosas sobre o processo da morte, na qual nós costumamos pensar apenas no âmbito físico e não paramos para refletir o que ocorre quando a morte acontece. Morte do corpo que não tem um tempo determinado e a separação da alma deste corpo que segue o destino de acordo com o que ela viveu neste mundo. Deixa o seu like neste vídeo, deixa também a sua participação, será um grande prazer para nós poder interagir com você. E até o próximo vídeo aqui no nosso canal, O Que a Bíblia Diz. Um grande abraço.